Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Hoje temos mais uma live da OPA. Só convidar aqui meus colegas. Vamos ver. Acho que agora vai dar certo. Já aceitei sua solicitação, professor. Já convidei a Paula também. Ué, agora foi. Boa noite. Opa, boa noite, tudo bem? Ah, tudo certo. Que Vamos, honra ter que você com a bom, gente. minha também. Saudade, né, de te ouvir, professor. Faz tempo, Faz né? tempo. A pandemia está fazendo milagres. Verdade. A E- Paula já mandou a solicitação, tô tentando ver se ela consegue entrar aqui. Sim, Vou convidar de novo ela, porque eu acho que não deu certo. Demorou para conseguir. Ah, agora foi. sim. Oi, Oi, tudo boa bem? noite. Tudo bem? Prazer te receber aqui na nossa live. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite. E eu também tô com saudade das suas Ah, aulas. que bom, que bom. Vamos fazer algumas. É que o Sim, final do ano, né, foi bem atípico, né? E esse começo de ano também, eu acredito que vamos ver se em alguns poucos meses a gente retome todo o ritmo normal das coisas, né? Embora Verdade. seja, é embora seja difícil acreditar nisso, né? Mas é verdade. o que nos resta, né? Acreditar para que isso Com certeza. A realmente esperança, né? é O que melhor. esperança. E é isso à Mas disposição. Quando você era sempre muito bom te ouvir, professor. É sempre muito. A gente sai com uma outra visão, né? E quando eu e a Paula conversamos e falamos, não, vamos chamar o professor Consolari para participar com a gente, né? tem, Acho que era nisso que a gente estava pensando. ah, Que todo mundo que assiste aqui sai com essa sensação, né? De, tem, nossa, eu preciso saber mais disso, eu quero estudar mais disso, ou aprendendo coisas novas, né? Porque sempre que a gente ouve, eu tem. aprendo Ah, coisas que novas. bom, Mas que eu bom. escuto você ou leio seus artigos, né? Tem. É que como, Ah, eu também como acompanho. a gente pesquisa bastante, então está sempre aparecendo coisa nova, né? E a gente estuda bastante Uhum, também. E o clínico, ele tem que trabalhar muito, né? E aí ele também fica sem muito tempo de ficar pesquisando, garimpando coisas, né? Ele precisa de coisas já trabalhadas, né? Coisas já sim. ordenadas de uma forma mais didática para que ele possa absorver o máximo em um pouco tempo que ele tem, não é? Porque além de ser um profissional, ele também tem a vida pessoal dele. Então, a função nossa como professor, como pesquisador, além de produzir novos conhecimentos, também é fazer o conhecimento tornar-se fácil, né? Ou palatável, ou mais Uhum. rapidamente absorvido pelos profissionais clínicos, né? É claro que isso se for a preocupação desse pesquisador, né? Às vezes o pesquisador não está interessado nisso, ele quer só trabalhar no laboratório, e aí é a visão dele, né? Aham, sim, Mas com fico certeza. contente que vocês gostem, porque assim eu me sinto com a missão sendo cumprida. Claro, é Ó, e muito, olha o que muito que eu mais que tenho aqui, cumprido. ó. Eita, que bom. É, o seu livro, eu sempre tô lendo, consultando quando precisa, porque é um assunto assim, né, que vai ser o nosso assunto da live de hoje, reabsorções dentárias, né, e que eu acho que o clínico tem que estar muito antenado em relação a esses conceitos, a esses assuntos, as pesquisas, né, as inovações,
para poder executar um bom trabalho, né? Ter mais assertividade também. E por falar no livro, o professor Laurindo e o Carlos Arental Prest me falaram que vão assistir a live, então já deve estar assistindo. Um abraço carinhoso a eles. Aproveitar para dar boas-vindas a todos, né? Agora já tem bastante gente assistindo, então boa noite para todo mundo que entrou para acompanhar. Muito obrigada desde já, né? Tenho certeza que todos vão aproveitar muito a live de hoje, porque é um tema extremamente necessário, né? Porque, infelizmente, professor, a gente vê que ainda falta um pouco de conhecimento sobre isso, né? Das pessoas que saem aí da graduação. Toda vez, como eu trabalho já há um certo tempo nessa linha de pesquisa, nessa linha de raciocínio, entre outras, como eu tenho um livro, eu sempre chego a uma época que eu falo, bom, agora eu acho que eu consegui que todo mundo saiba o mínimo sobre o assunto, né? Aí acontece certas coisas que falam, não, realmente não posso parar, não, porque o ano passado, na pós-graduação, eu fui lá na USP em Ribeirão Preto, foi dada uma disciplina de reabsorção dentária. E no final, como parte da avaliação, cada um dos 20 alunos tiveram que apresentar um trabalho sobre o tema da literatura, né? E aí foi o último dia de aula e eu fiquei realmente, não foi um misto de chateado, mas de impactado, porque praticamente dos 20 trabalhos, 18 tinham diagnósticos errados e, em consequência, tratamentos errados. E não eram trabalhos de cada um, eram trabalhos publicados, entendeu? Então você fica, nossa, meu Deus, que coisa, né? Porque a reabsorção dentária, e por que ela é assim? Porque ela não tem uma carga horária definida para ela nos cursos de graduação e nem nos cursos de pós-graduação. Então, o profissional sai ou da graduação ou ele sai da especialização com muitas dúvidas e muita insegurança. E isso gera diagnósticos equivocados, né? Então, eu espero que nessa live, pelo menos o caminho, né, a gente possa falar, né, a respeito. E a hora que vocês quiserem começar, eu posso fazer uma breve... Não, já vamos começar. Eu só queria deixar avisado para o pessoal que se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, nós vamos tentar responder todas. Geralmente não são muitas, mas se acontecer de passar, manda de novo, mas manda no balãozinho aqui da interrogação, porque às vezes nos comentários a gente acaba prestando atenção na conversa e perde. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só mandar aqui no balãozinho que eu jogo na tela. E você pode interromper a hora que você quiser. Professor, eu tenho uma pergunta aqui, tá bom? Pode deixar, eu vou lendo, eu vou ficar atenta aqui. Bom, eu acho que a gente poderia começar a falar da parte lá da odontopediatria mesmo, dos dentes descidos. O que você acha? Porque eu acho assim, as reabsorções, elas, apesar de ser confuso para as pessoas, ela é muito simples. Nós temos 4 tipos de reabsorções, né? Na verdade, são 5 tipos. É que um tipo é fisiológica, que é a reabsorção dentária dos tecidos, né? Ela é fisiologicamente controlada pelo organismo, faz parte da espécie humana ter os dentes descidos esfoliados graças à reabsorção das suas raízes. Então, essa reabsorção é uma reabsorção que tem um mecanismo próprio, específico, no seu início, o que difere com os demais. Mas assim, tirando a descida, nós temos 4 tipos endopermanentes bem características, né? E a partir daí, você consegue, porque 4 tipos, convenhamos, não é tão difícil de guardar. Então fica o tipo fisiológico, que é o de tecido, e nos dentes permanentes, todas as absorções dentárias, elas são patológicas. Mesmo aquelas que acontecem, por exemplo, durante a ortodontia, né, num certo nível de reabsorção e intensidade, geralmente no ápice, aquela reabsorção é aceitável clinicamente. Ela pode acontecer, não requer tratamento e faz parte do contexto ortodôntico, né? Muitos pacientes fazem tratamento ortodôntico e não tem reabsorção, mas uma grande parte faz e tem. E essas, dentro desse contexto de normalidade, até 3 milímetros de ápice, 3 milímetros de comprimento da raiz, você considera num contexto de aceitável clinicamente, mas elas não são fisiológicas, elas são patológicas, né? Então, as reabsorções, elas podem ser de 4 tipos. Tem a reabsorção inflamatória no ápice dos dentes, que acontece
principalmente na ortodontia, depois nas lesões periapicais crônicas e no trauma oclusal, né? Então, são reabsorções bem clássicas, né? No ápice do dente, o dente tem vitalidade com excesso das lesões periapicais. Então, essa reabsorção apical externa, ela é chamada de reabsorção apical inflamatória externa. As causas são bem determinadas, né? E, às vezes, as pessoas ficam tentando achar endocrinopatias, tenta encontrar distúrbios metabólicos, e não tem absolutamente nada a ver. Qualquer coisa dessa natureza não tem nenhum fundamento científico, né? Então, não tem endocrinopatias que causam absorções dentárias, não tem doenças endócrinas que causam absorções dentárias, não tem nada sistêmico, né, ou genético ou hereditário. As causas das absorções apicais externas inflamatórias são, por ordem de frequência, movimentação ortodôntica, lesões periapicais e trauma oclusal. Você pode ter certeza que, se você procurar uma reabsorção apical externa e procurar as suas causas, vai ser uma das três, né? Se não for uma das três, cuidado, você não tá examinando direitinho. Tirando essa, a apical externa, tem a interna, né? Então, a interna... Então, veja, antes de partir para a interna, a reabsorção apical externa inflamatória, né? Qual o maior problema dela, né, na ortodontia, por exemplo, e no trauma oclusal? É que a pessoa que atende o paciente, não sabendo o diagnóstico e querendo fazer alguma coisa, o que ela fala para o paciente? Vamos fazer a endo. Quem sabe assim passa. Mas como? Vamos primeiro fazer o diagnóstico. Não tem diagnóstico, não pode propor tratamento. Ok? Então, no caso do tratamento ortodôntico, a reabsorção nunca, jamais deve ser feita à endodontia. O que tem que fazer é redimensionar a força ortodôntica se ela ainda está presente. Se não está presente, a causa já foi removida. E aquela reabsorção vai parar e vai reparar e regularizar a superfície. Pronto. Está resolvido o problema. Não pode fazer a endo sem você ter o diagnóstico da causa. Ou se você não sabe o que é. E muita gente, às vezes, tem vergonha de falar, não sei, eu não estudei isso. Ou então precisa do dinheiro e propõe um tratamento endodôntico desnecessário. Né? Tanto vale isso também para o trauma oclusal. Se a reabsorção dentária apical está associada a um trauma oclusal presente, como acontece bastante no incisivo lateral superior, quando ele é usado como guia, né, de lateralidade, o que deveria ser feito do canino, ele tem reabsorção dentro da com vitalidade. Tem que remover, tem que corrigir o trauma oclusal. Não adianta fazer a endodontia, não vai resolver nada. Ok? Se não tirar o trauma oclusal, com a endodontia, a reabsorção vai continuar. Então, vai continuar do mesmo modo. Então, não adianta querer fazer o tratamento endodôntico. E aí, esse é um dos erros bem comuns que se tem, muito comum, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é a interna. A interna, qual é o problema? O tratamento é endodôntico. Mas esse não é o problema. É que o problema da absorção interna é que, geralmente, o paciente, o profissional dá o diagnóstico de absorção interna, mas ela é externa. E se ela é externa, o tratamento não é endodôntico. Aí faz a endo e não vai resolver o problema. Então, o diagnóstico é fundamental. Só tratar depois do diagnóstico bem feito, né? Isso é muito importante. E a outra é a reabsorção cervical externa, aquela que acontece na região cervical, entre o esmalte e o cemento, geralmente na distal ou na mesial, mas pode acontecer também nas faces livres, e o profissional dá o diagnóstico de cárie, ou de abfração, e é uma reabsorção externa, que tem uma cavidadezinha, que está recoberta pela gengiva, que nem sempre está ainda inflamada. E aí o diagnóstico é feito equivocadamente. E o diagnóstico correto é reabsorção cervical externa. Às vezes alguns falam invasiva, mas todas as reabsorções, elas invadem o dente, não é só essa. Então, veja, e essa reabsorção ela é feita levantando a gengiva, protegendo a polpa e restaurando a superfície do dente.
Não precisa fazer a endo. E é comum a pessoa tratar fazendo a endo. Mas a polpa está viva. Como? Não tem, a causa está no tecido gengival, a causa está no tecido periodontal. Não tem por que fazer a endo. Entendeu? Mas isso é um erro muito comum. Por quê? Porque falta o diagnóstico correto. Né? Uhum. E por fim... Então Oi? Oi? Pode falar. Pode continuar. Eu só tenho 2 perguntas, mas eu faço quando você acabar o raciocínio. Tá. E a última é a reabsorção por substituição, aquela que acontece depois de uma anquilose, que é resultado do trauma oclusal. Ou melhor, desculpa, do traumatismo dentário. O traumatismo dentário é causa da reabsorção interna, da reabsorção cervical externa e da reabsorção por substituição. Uhum. Mas só essa... São os casos que a gente mais vê em odontopediatria. Todos eles. Sim. Então, assim, a reabsorção dentária está muito ligada ao traumatismo dentário, por quê? Porque um dos 4 tipos em dentes permanentes, 3 são provocados quase que exclusivamente por ele, pelo traumatismo dentário. Ah, mas o paciente jura que não teve traumatismo dentário. Não pode, o paciente não sabe o que é uma concussão, que é aquela batida do dente que aparentemente não aconteceu nada. E ela pode ser tão lesiva quanto uma luxação, uma subluxação. Né? Uhum. Pode provocar esses 3 tipos de absorção dentária também. A única que não tem a ver com traumatismo dentário é a reabsorção apical externa. A interna, a única causa é o traumatismo dentário. A reabsorção cervical externa, 90% ou mais hoje, é traumatismo dentário. Né? E a reabsorção por substituição, aquela que sucede à anquilose, também ela é traumatismo dentário. E o tratamento da reabsorção por substituição sofreu uma revolução máxima nos últimos 10 anos. O tratamento ideal hoje é a decoronação, seguida da colocação de implante. Se o dente tem uma reabsorção por substituição, é a hora de decoronar e colocar um implante sem precisar abrir uma cavidade óssea. Aquele dente anquilosado com reabsorção por substituição, ele deve ser considerado como se fosse um osso, um sítio ideal para receber um implante, que vai ficar lindo e maravilhoso, porque a gengiva vai ficar assim, preservada. Né? Então, são 4 tipos que em cada detalhe você fala assim, é por isso que as pessoas erram. Na reabsorção apical externa, fazendo endo de um dente que não precisa de endo. Na reabsorção interna, o diagnóstico que é errado. A abordagem tem que ser periodontal e não endodôntica, na maior parte dos casos. Né? Na cervical externa, a mesma coisa. Se faz a abordagem endodôntica, sendo que o correto é uma abordagem periodontal, gengival. E na reabsorção por substituição, às vezes a pessoa faz o diagnóstico, mas fica fazendo a endo, colocando hidróxido de cálcio, troca sucessiva, como se fazia antigamente, no século passado. Hoje não é mais assim. Ah, mas eu não sei fazer decoronação. Gente, mas se você lê um trabalho, se você faz um curso, em meia hora, em 1 hora, você aprende a técnica. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Qualquer implantodontista preparado para fazer um implante no osso também está preparado para colocar um implante numa área que tem um dente com reabsorção por substituição que foi decoronado. Uma coisa muito simples de ser feito. Né? Então, a questão está no diagnóstico. Né? E aí entra uma coisa que eu fico assustado, porque tá bom, a gente está muito atrasado em várias coisas, né? Socialmente, politicamente e tal. Né? Mas assim, tem certas coisas que não dá. Por exemplo, eu não posso, não dá mais, entendeu? Você não pode aceitar que uma pessoa faça... deixa eu pegar aqui o papelzinho aqui, para que eu possa... para que eu... Aqui tem, aqui, ó. Aqui, ótimo. Olha aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui, né? É aquele de colar. Post-it. Post-it. Post-it, ok? Não posso. Vocês concordam comigo? Eu não posso fazer o diagnóstico em uma imagem desse tamanho hoje, nos dias de hoje. Entendeu? Então, assim, como é que você faz diagnóstico hoje? Né? Hoje você faz diagnóstico de alterações dentárias com a periapical muito bem feita, digital,
muito bem processada e aumentada na tela do computador ou do celular. Primeira coisa. Segundo, eu não gostei. Estou inseguro. Eu acho que não é bem isso. Mas, bom, aí fazer tomografia. Mas tomografia... Qual é o problema de tomografia? Tomografia hoje é barato, é acessível a todos. E é um exame que dá uma precisão diagnóstica incrível. Agora, não dá na panorâmica fazer diagnóstico de reabsorção dentária. E aí vem o erro. Reabsorção interna, reabsorção externa, não importa a reabsorção. O diagnóstico não pode ser pela panorâmica. Não é porque eu não gosto, é porque a radiografia panorâmica não é feita para isso. Né? Ela é feita para analisar o contexto dos ossos maxilares, o posicionamento do conjunto dos dentes, fraturas mandibulares e maxilares, até fraturas de ATM, lesões maxilares, mas lesão periapical, cárie, doença periodontal, né? Essas lesões dentárias, alterações dentárias, né? Dentes invaginatos. Então, assim, essas lesões tem que ser na periapical ou na panorâmica. Agora, não pode ser na periapical desse tamanho. Não existe mais periapical desse tamanho. A periapical desse tamanho não existe mais. Ela é grande, ela é enorme. Ela pode ser escurecida, contrastada, ela pode ser otimizada, invertida. Então, assim, só que, infelizmente, os nossos profissionais, eles não são ainda envolvidos com essa tecnologia a ponto de achar isso uma coisa natural. E ela é natural. Né? Isso é muito real, sabe, professor? Porque é o que a gente mais pega na radiologia. Eu faço laudo, né? Fiz radiologia também, minha segunda especialidade. E o que a gente mais pega é erro de diagnóstico. Às vezes, tratou de uma maneira, aí vai olhar, já tá com o tratamento endodôntico, tudo, tá lá sofrendo, aí vai olhar na tomografia, já perdeu o dente, ou alguma coisa assim, sabe? Tem o falso positivo e tem o falso negativo. Então, muitas reabsorções dentárias que estão na panorâmica, elas não existem na realidade. Tem muita sobreposição, né? Não tem como. Entendeu? E uma coisa muito importante que você falou, que eu acho legal chamar a atenção, é que as pessoas ainda têm mania do exame. Por exemplo, é tudo digital, a pessoa não faz mais no consultório, ela pede lá na clínica radiológica, mas ela pede o exame impresso. Isso não existe mais, a gente tem que Então, vamos respeitar os dinossauros? Tá bom, vai. Então, vamos imprimir a imagem. Mas imprimir as imagens da tomografia. Vamos imprimir a imagem grande da radiografia periapical. Entendeu? Então, é o seguinte. E também, vamos ter um pouco de humildade. Como que é isso? Como que é colocar isso no processador de imagem, lá no computador ou no celular? Né? Então, um radiologista, ele quer mais que o colega faça isso. Olha, como é que faz? Vem cá me ensinar. Ele vai lá porque ele sabe que aquele colega que você fez isso vai virar um cliente fidelizado com você. Sim, com certeza. As pessoas têm que ter a humildade e falar assim, não, eu preciso ver como é que eu faço isso no celular, como é que eu faço no computador. E aí nós temos que entender esses dinossauros. Né? Por quê? Porque, veja, não foi ensinado a eles na faculdade. Então, e às vezes tem dinossauros novinhos, adolescentes, recém-formados, mas são dinossauros. O que é dinossauro? É aquele que usa uma tecnologia que já passou. Não é nada ofensivo, não é nada pejorativo. Entendeu? Em muitas coisas, todos nós somos dinossauros um pouco, em algumas coisas, todos. Né? Mas na odontologia, nós não podemos ser. Né? Se você não sabe, a clínica de documentação é a mais interessada que você a visite e peça para ensinar, ou que você visite ele e lá na clínica dele também te ensine a manipular isso. Então, em reabsorção dentária, quase que 95% dos diagnósticos de reabsorções são feitas em radiografias panorâmicas, o que é uma temeridade, porque ela não é feita para isso.
né? Então, assim, e é muito importante que as pessoas entendam que tudo que você ensinar, tudo que você falar, tudo que você verbalizar para o paciente, ele sabe tudo. Ele entende tudo. O cérebro dele é incrível, é igual ao nosso. Né? Por incrível que pareça, o cérebro do paciente é humano, é igual ao nosso. Então, tudo que você falar para ele, você vai entender. Então, você fala assim, olha, essa radiografia aqui ela é panorâmica. Vou precisar de uma periapical, porque com a periapical eu vou saber exatamente o detalhe de como é que está a base do dente. É como se fosse um encanamento, como se fossem os fios elétricos. Eu tenho que saber como está isso. Eu preciso dessa imagem. Se você falar isso para ele, explicar isso pessoalmente para ele, é lógico que ele não vai achar caro fazer uma periapical, não vai achar caro fazer uma tomografia. Agora, se você falar para a secretária pedir isso, fica difícil, né? Se você for num consultório médico e quem vai pedir os exames médicos é a secretária, fica um negócio estranho, você também não aceitaria. Então, é você que tem que pedir para o paciente. Entendeu? Porque o paciente fala, poxa, nem foi ele que pediu, será que isso é importante mesmo? Acho que isso é só ganhação de dinheiro em cima da gente. Entendeu? Porque as pessoas têm preocupação, né? E não ser enganada, porque tem tanta enganação na vida da gente, né? Então, assim, é muito importante saber como é que se faz o diagnóstico de reabsorções dentárias, né? E aí, vocês talvez, pela distância da gente, assim, vocês não têm ideia de quantos casos eu recebo por dia para dar diagnóstico de reabsorção dentária ou de outras lesões dentárias em panorâmica. É uma loucura. Entendeu? Mas não tem mesmo jeito, não tem como. Se eu falar alguma coisa na panorâmica, a chance de eu estar errado é enorme. É enorme. Entendeu? Então, é muito importante, assim, quem tem algum compromisso em melhorar o nível da nossa odontologia, uma coisa singela vamos ensinar a fazer diagnósticos corretos nas imagens corretas. Né? E que a panorâmica não é local para fazer diagnóstico de alterações dentárias. Né? Cárie, não dá para ver. Recidiva, não dá para ver. Né? Muitos colegas ainda têm medo da tomografia e também não sabem como utilizar, né? Manipular uma tomografia, né? Então, isso também é importante, tá? Procurando estreitar esse elo com o imaginologista para poder ter esse conhecimento de diagnóstico através da tomo, né? Porque eu acho um exame fantástico. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica na área da psicologia, né? Mas o problema não é tecnológico, o problema é psicológico. Então, uma pessoa que hoje não usa a tomografia, que não usa esse recurso e não abusa das periapicais, é uma pessoa que, psicologicamente, ela tem uma vergonha intrínseca de admitir que ela está limitada. Então, ela não quer pedir ao radiologista, porque, veja, o radiologista chegar para ele e falar assim, olha, eu preciso que você me ensine a verificar, a manusear as imagens que você mande para mim no computador, para que ela fique maior, que ela fique menor. E se ele chegar para você ainda, né? O clínico pode chegar para o radiologista e falar assim, vem cá, vou explicar uma coisa para você. Tá eu e você aqui, ninguém está gravando nada. Me explique aí, eu não sei nada de tomografia. Me faz eu começar a entender isso para eu começar a usar. Gente, o radiologista vai ser o mais interessado. Né? O imaginologista vai ser o mais interessado em ensinar. Porque ninguém nasceu sabendo. Né? Então, e outras pessoas formaram. 10 anos atrás, esse papo era maluco. Hoje não é mais. Então, assim, e a pessoa que formou há 10, 15 anos atrás, ela tem que continuar a vida dela. Mas ela tem que se inserir. E para inserir, precisa ter humildade no coração. E não é a humildade boba para com o outro. É a humildade consigo mesmo. Falar assim, olha, eu não sei,
vou pedir para o meu colega ensinar. Uhum. Entendeu? Então, isso é legal. E tem um colega de turma que pode ajudar, né? Tem um professor que era mais amigo que pode ajudar, né? Então, e a internet também ajuda tantas essas coisas. Então, Sim. falta um pouco de humildade interior Uhum. consigo mesmo, de falar assim, eu não sei tudo da odontologia. Com E eu sei certeza. que eu aprendi. Agora, se eu não sei pedir... Porque tem gente que não pede porque fala assim, eu não sei como pede tomografia. Aí eu brinco assim, você pega o receituário e escreve assim, solicito tomografia do dente tal. Ou solicito tomografia completa da maxila. Ou solicito... É só isso, só. Mas se vier a imagem, mas a imagem vem com um laudo. Se você não entender o laudo, fale com o seu radiologista, vai lá, chame ele na clínica, ele é o mais interessado. Então precisa ter Uhum. essa maleabilidade que vem do psicológico. Comunicação. Que vem do psicológico. É. Né? Entendeu? A gente se boicota, né? Sabota. Exatamente, entendeu? Exatamente. Então, reabsorções dentárias, o diagnóstico é feito com periapical e com tomografia. Fez na periapical, a chance de errar é enorme. E a avaliação vai ser errada. Por exemplo, tratamento ortodôntico. Às vezes tem uma reabsorção enorme. Você perde, às vezes você vê lá que perdeu 4 milímetros do ápice, que perdeu bastante. Aí você fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Primeira coisa, faz a periapical. Às vezes não é nada daquilo que a panorâmica mostrou. Ela superdimensionou um problema. Entendeu? Sim. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que as reabsorções dentárias, elas são simples de serem entendidas, né? Mas precisa ter uma sequência assim, lógica. Né? E o caminho ela já mostrou o livro de absorção dentária, são 853 páginas. Ele ainda está, por incrível que pareça, hiperatualizado. E mais, Sim. se você entrar na base de dados da DentalGo, colocar lá reabsorções dentárias, eu acho que tem uns 300 trabalhos só sobre o tema. E trabalhos voltados para o clínico, feito para o clínico. Né? Eu cheguei num grau de detalhamento, assim, reabsorção dentária e dentes com endodontia, com o tratamento odôntico. Entendeu? Então, assim, reabsorção dentária nos casos de dentes tracionados, reabsorções dentárias de terceiros molares. Então, há tanto detalhamento que se aplica à sua clínica que o seu problema você vai achar a resposta lá. Entendeu? Né? Fala um pouquinho para a gente, nos casos de agenesia de um dente permanente, que o tecido fica no local, que alguns profissionais acham assim, não vai ter reabsorção porque não tem, que a gente sabe que não é assim, mas fala um pouquinho para a gente, para o pessoal entender um pouco sobre a programação das células, dos dentes descidos. Interessante. Um dente descido, ele é assim chamado descido. O nome significa aquele que desce, aquele que cai. Então esquece, gente. Ele vai cair. Ok? Então, não existe nada mais triste do que você falar para o paciente que aquele dente pode ficar até a vida toda na boca. Então, gente, não é verdade. Primeira coisa, não é verdade. Segunda, a pessoa vai ficar com a esperança que ele vai ter dentes normais na boca, e não é normal. E aquele dente vai gerar um problema. Por quê? Ele não é do mesmo tamanho do permanente. Quando ele cair, vai faltar espaço ou sobrar espaço. Né? Quando ele for fazer uma abordagem tardia no adulto, vai ter os dentes vizinhos são angulados. Né? Então, veja, dente descido, quando você tem um dente descido numa criança, e você tem endodontia parcial, você tem que ser bem claro. Olha, você tem um problema. Tá? É unilateral? É bilateral? É de um único dente ou são de vários dentes? E, em geral, você, odontopediatra, vai ter que chegar para a mãe, para o pai dessa criança e falar, vamos reunir aqui? Vamos. Precisamos falar com o ortodontista, precisamos falar com o implantodontista, precisamos falar com você, pai e mãe, e comigo, odontopediatra. Então, vamos fazer uma programação aqui para essa criança de quando é que nós vamos tirar o dente descido
e fechar esse espaço. E nesse conjunto que está se avaliando, vai se chegar à conclusão que o espaço deve ser fechado ortodonticamente, ou pode chegar à conclusão que o espaço deve ser mantido para depois ser colocado um implante. Então, cada situação vai requerer um tratamento, uma abordagem que tem que ser feita da primeira década. Você não pode... vamos, por exemplo, uma coisa muito chata, que é assim, vamos deixar assim para ver como fica. Não precisa, a ciência já mostrou. Ou vai cair ou vai gerar problema. Ah, mas eu tenho uma prima que mora lá em Portugal e tem até hoje. Vamos tirar uma radiografia? Vamos ver como ficou atualmente? Vamos ver como está a cor desse dente? Como está a anatomia desse dente? Como está a oclusão desse dente? E como está a raiz e o osso desse dente? Com certeza não está bem. Entendeu? Nós não podemos aceitar o mais ou menos na boca do paciente. Não é? Então, é muito importante a simetria, a oclusão, a estética, a fonação. Não é? Então, um dente descido, eu sempre uso essa expressão porque é muito importante. Um dente descido na boca de um adulto só tem um significado. Um adulto que não foi adequadamente assistido odontologicamente. Ele não foi adequadamente orientado, ele não foi adequadamente planejado, né? Ignorou-se um problema sério que ele tinha. Né? Então, a odontologia não pode aceitar que um adulto tenha dente descido. Entendeu? Porque significa um erro. Porque dente descido foi feito para cair. Quando ele acabou de formar um dente descido, o que acontece com as células da raiz? Começa a entrar em apoptose. Então, um dente descido, após a sua formação, começa a ficar com as raízes dentárias expostas no ligamento periodontal, expostas para o osso, tipo assim, falando assim, mais ou menos de forma romântica, né? Ó, Classos, venha, agora estou aberto para te receber, me reabsorva, entendeu? É o que o descido está falando para ele. Vem que o cementoblasto morreu, geneticamente o DNA mandou eles morrerem por apoptose, e agora é a hora de você chegar e me reabsorver, para que eu possa dar lugar ao permanente. Isso independe se tem o permanente ou não. Entendeu? Então, inevitavelmente, esse processo acontece porque está marcado no DNA. Então, o gene P53 é o gene da apoptose. As células do dente, quando completa a formação do tecido, já acionam esses genes nas células do dente descido, especialmente nos cementoblastos, mas também nos restos de Malassez, também nos odontoblastos. Então, é por isso que todo dente descido, ele sofre reabsorção e, junto com isso, se for uma reabsorção lenta, porque não tem o sucessor que acelera o processo, vai ter também um processo de anquilose e reabsorção por substituição. É inevitável. É inevitável, né, que isso aconteça. Então, mas só que é difícil, né? Porque tem a história da fada, né? Tem Saci Pererê, tem a caipora, tem todas as histórias que envolvem o dente descido, você joga para trás, não pode olhar, porque aí você não vai ganhar dinheiro. Então, todas essas histórias, elas podem ser feitas no contexto, mas sem atrapalhar. Né? Não pode ter essa crendice de que dente descido pode ficar na boca de um adulto. Isso só vai gerar problema. Agora, temos que ser exigentes. Ah, mas ele está um pouquinho inferior assim, mas pelo menos ele tem um dente lá. Não, se pelo menos tem um dente lá, a gente não pode aceitar isso. Não, mas pelo menos ele faz as vezes de um. Fazer as vezes de um não dá. Entendeu? Ele não pode ter essa aceitação de um resultado estético e funcional baixo para aquele paciente. Sim. Ótimo. Fora os problemas de oclusão. Desculpa, Paula, pode falar. Não, você dá Fora os problemas da oclusão, que acaba... Nossa, a oclusão fica toda bagunçada. Né? Isso se for unilateral. Se for bilateral, se for, às vezes, um lado superior, o outro no lado inferior.
Então, aí fica todo bagunçado. Isso tem que ser planejado pelo odontopediatra, né? Que em comum acordo, de preferência presencial, ou então, hoje, numa reunião virtual, tem que se discutir o caso e planejar. E, de preferência, com a participação dos pais, ou dos responsáveis. Porque são eles que vão coordenar isso lá em casa, não é a criança. E nem a gente tem esse poder de interferir lá. Então, eles têm que saber tudo isso certinho, né? E aí, mas eu sei que é difícil tirar da cabeça essa história de que dente de tecido pode ficar pro resto da vida, ou que o tecido fica até... Não fica, isso não existe, tá? Então, Alguém a Milene está comentando aqui, ó, tem uma paciente adulta que não quer mexer, não quer fazer mas eu sabe que eu tenho uns amigos também que tem, e eu já falei 1000 vezes, e eles são apaixonados no dente, assim, não quer fazer nada. Então, Acha que vai ficar dente. Eu não tenho, de novo, nenhuma formação acadêmica na psicologia, ok? Mas isso é totalmente explicável. Aí vocês fazem um teste assim, numa mesa de um bar, com bastante gente, assim, tipo 10 pessoas, 15 pessoas, você solta assim, dente de leite na boca, de gente grande, adulto. Isso gera um frisson na mesa, que umas 3, 4 pessoas ficam malucas e querem mostrar a boca que tem um dente descido. Mas, psicologicamente, elas estão falando assim, eu sou criança ainda, eu tenho um pedaço de mim neném, eu sou jovem, ainda eu sou, entendeu? E isso é psicologia. Então, agora, se o dentista dela, que ela adorava tanto, o odontopediatra, falou aquilo para ela, vai ser difícil tirar do consciente, do sentimento dela. Então, ela vai ter que trabalhar, entendeu? Mas, assim, o adulto que não quer tirar, você faz a sua parte, você explica. Agora, se depois ele quer um tratamento ortodôntico muito bem feito, um tratamento com implante bem adequado, vai ser difícil com aquele dente descido lá. Sim. E aí, às vezes, para ganhar o dinheiro, eu também entendo esse outro lado, às vezes o dentista aceita fazer uma abordagem errada com aquele tecido lá. Depois a gente vê como é que fica. Depois eu já mudei de cidade mesmo, entendeu? Já mudei meu telefone, entendeu? Então aí faz uma coisa que está errada, né? Okay? Professor, vou ler uma pergunta aqui que acho que tem a ver com esse assunto de agora. Peraí. As genesias de segundos prés estão dos primeiros molares, decidimos no lugar e em correta posição e estabilidade com seu antagonista. Mesmo assim, tiramos e fazemos técnica de distalização. Acho que ele decidiu fazer, tinha a genesia, né, dos segundos pré-molares, e eles decidiram deixar o tecido no lugar, acho que é isso. E na correta posição, né, e estável com o antagonista. Aí ele perguntou, mesmo assim, tiramos e fazemos técnica de distalização? Obrigada, você me deu aula na USP de Bauru. Essa foi a pergunta. Olha só, é assim, primeiro uma alegria muito grande falar com ele, né? Então é assim, ou com ela. É o Diego, o Diego. Um abraço, Diego. Então, veja só, é importante deixar claro que no adulto não vai funcionar, tá? Agora, se você pegou esse adulto, você explicou para ele, ele entendeu, você pediu a radiografia periapical, você pediu a tomografia, claro que tem uma assimetria, claro que tem um distúrbio de posição dos dentes vizinhos, claro que tem um distúrbio oclusal e de tamanho, né? Quando não tem um desvio de arco. Então, veja, um desvio de linha média, desculpa. Então, veja só, nesse caso, cada caso tem um planejamento adequado. Então, às vezes, se você mostra para o ortodontista, ele faz o planejamento, né? Se você mostra para o implantodontista ou para o periodontista, ele faz outro planejamento. Por isso que o ideal é que se faça uma reunião, né, que seja virtual, para que se possa discutir. Sim. Sempre recomendo, com o paciente junto, falando os prós e contras de cada uma. Veja, não é mais tempo de você pegar o receituário e falar, indico você para uma avaliação ortodôntica. E o paciente vai lá, procura o ortodontista, ele faz a avaliação isolada, perdida, sem saber o que o colega implantodontista está pensando, sem pensar o que o reabilitador está pensando. Não, tem que ser uma reunião comum. E, de preferência, que o paciente participe dessa reunião. E é óbvio, gente, que isso não é de graça. O paciente está pagando uma consulta para isso. Entendeu? Então, isso que tem que ser feito dessa forma.
Entendeu? Não decidir sozinho. É muito importante. A odontologia é cada vez mais integrada, uma coisa na outra. Não existe mais só ortodontia. É ortodontia com estética, ortodontia com pele, com endo, é ortodontia com ortognática, com cirurgia. Então, assim, não dá mais para ser isolado. E quando fala isolado, não adianta querer integrar pelo WhatsApp. Não adianta. Tem que ser uma coisa, ou no mínimo uma reunião presencial ou uma reunião virtual. Então, assim, no caso dele, ele tem que ver se realmente qual é o melhor para o paciente. Se é distalizar ou se é colocar um implante, né? Agora, Outra deixar esse questão dente que lá não é o melhor. Outra questão que muita gente tem dúvida é em relação ao uso de quando indicar o implante ou uso de microimplantes, quando eu posso abrir mão dos microimplantes, se tem que esperar uma idade. Por exemplo, eu pego uma criança e aí vai ter que esperar até os 18 anos, vamos esperar deixar o dente aí. Às vezes tem profissionais que têm esse tipo de conduta, né? E algumas situações, ou deixa o aparelho com um dente provisório ali, muito tempo, aumentando o fator de retenção, quando às vezes poderia já abrir mão de um microimplante, né, professor? Sim, o melhor momento para uma criança, né, de 9, 10, 11 anos de idade é esse o momento. É esse o momento de discutir com um ortodontista experiente, com um odontopediatra experiente, com um implantodontista experiente, né? E discutir qual é o melhor no planejamento desse. Vai ver que tipo de oclusão tem, que tipo de face tem, vai ver volume ósseo, vai fazer uma perspectiva de desenvolvimento, né? Porque às vezes é uma classe 3, às vezes não é. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Agora, quanto antes, não existe isso. Não, vamos deixar para depois. Não, depois não. Entendeu? Agora, mini implante, ou mini placa, ou o implante em si, são ferramentas para atender a essa necessidade que o paciente tem. E isso vai ser planejado naquele momento. Entendeu? Então, isso aí, olha, o teu caso não é hora de interferir agora, mas daqui um ano você tem que vir, nós reavaliarmos como está, refazer os exames, refazer as medidas faciais, reavaliar a oclusão, e o paciente tem que ser acompanhado ano a ano, 6 meses. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas precisa ser de 6 meses? Mas aí, se tiver uma cardiopatia, pode ir de mês em mês, não é? Ok? É o seguinte, é a boca, é a face, né? É o aspecto, é a função de comer, beber, falar. Isso você tem que falar para o paciente, às vezes. Ele fala, mas doutor, eu vou ter que ficar trazendo ele aqui a cada 6 meses? Aí você vai falar assim, olha, melhor que isso do que se ele tivesse um defeito na válvula cardíaca, que teria que ser avaliado a cada 3 meses. E a magnitude do problema é a mesma. A diferença é que uma está no coração e outra na boca. E às vezes você tem que falar isso mesmo, para você valorizar o seu trabalho e o trabalho dos seus colegas. Não é? Às vezes fica com medo de falar, mas de uma forma elegante, científica, e tem que falar. Olha, sim, a cada 6 meses, para depois, quando ele chegar com 18 anos, ele ter uma boca linda, maravilhosa, do ponto de vista estético e funcional, para que ele tenha uma ATM, para que ele faça uma mastigação adequada, para que ele fale adequadamente. Você tem que valorizar a boca, né? Isso é importantíssimo. Quando falo boca, é boca mesmo, né? Além dos dentes. Temos 2 perguntas que eu vou fazer juntas, porque eu acho que são sobre o mesmo assunto. Então, uma delas é, o movimento ortodôntico é capaz de causar necrose pulpar? E a outra é, deixa eu responder essa já. Se a ortodontia causa metamorfose cálcica da polpa. A ortodontia? Então, veja só. Todo tratamento ortodôntico, bem feito ou mal feito, com força intensa ou força leve, não provoca alterações pulpares de nenhuma natureza. Se o dente apresentar esta alteração pulpar durante o tratamento ortodôntico, procure outra causa que está coincidente com o tratamento ortodôntico, como um traumatismo dentário, como um trauma oclusal,
de maior magnitude, né? Isso sim. Traumatismo dentário, gente, acontece todos os dias, praticamente. Numa boca de uma criança, é o lápis que bate, é a bolada, é o brinquedo que ele morde, é o soco que ele leva da criança. Na brincadeira, é o cotovelo que bate um no dente do outro. E essa concussão, que é o traumatismo mais leve do ponto de vista clínico, né? Do ponto de vista biológico, ele não é leve. Então, ele pode até necrosar a polpa de forma acética, né? Ou ele pode levar a uma metamorfose cáustica da polpa, mas não é o tratamento ortodôntico. Eu já fiz inúmeros trabalhos, já orientei inúmeras teses, onde a polpa dos dentes ortodonticamente tratados eram polpas de livros de histologia. Não tem nenhuma alteração, nenhuma. Não tem nenhum suporte científico isso. Então, se alguém falar que foi o tratamento ortodôntico que levou uma necrose pulpar, você, com toda elegância, com todo carinho, né, com toda ciência que você vai ter na mão, não tem nenhum fundamento. Você tem que procurar outra causa. E, geralmente, a outra causa é uma concussão, é um traumatismo dentário. Que a mãe jura que o filho nunca teve. Aí a pergunta é, você esteve 24 horas todos os dias com esse seu filho? Não. Esse seu filho brincou, andou de bicicleta e skate, né? Ele fez esqui, fez o quê? Ele brincou, viajou, né? Então, assim, é o traumatismo dentário e não o movimento ortodôntico. Tá? Ou bebeu água, né? Porque eu sempre bato meu copo no dente, eu lembro de você, professor. Eu penso, minha Nossa Senhora, não me deixa ter uma reabsorção. Toda vez que eu bato água no dente, eu lembro do professor. Só para aliviar um pouquinho para você, é assim, pense, quantas concussões nós temos no mês? E nós não temos problemas. É que algumas concentram a força na altura da polpa ou do ligamento periodontal. Mas são algumas. A grande maioria das concussões não provoca nada. Tá? E a necrose pulpar acética e a metamorfose cáustica geralmente se assemelha, se apresenta clinicamente como dente escurecido. Tá? Aí você vai poder perceber entrevista de jogador de futebol. The Voice mais. The Voice mais. Candidatos, o que tem com dentes escurecidos? Então, assim, ao longo da vida, um ou outro vai causar problema, mas não em todas as pessoas. Então, é uma coisa comum. Mas movimento ortodôntico não provoca necrose e você pode, nem metamorfose cáustica da polpa. Você pode jurar sobre a Bíblia isso, que eu te garanto depois uma entrada no céu, se esse foi o problema. Professor, deixa eu ver como que está nosso tempo. A gente tem 8 minutos, mas tem mais uma pergunta. Pode, como tratar reabsorção cervical externa no elemento 12 de paciente de 9 anos em dentição mista? Você imagina que seja uma cárie, tá? Você levanta a gengiva, irriga, e você vai ver que não é cárie, porque a cor dos tecidos dentários estão de cor normal, como se uma broca tivesse lá carcomido. Você jogou, irrigou, aí você protege a polpa, faz uma proteção pulpar e restaura com resina ou um outro material que você acha que a gengiva aceite bem e está resolvido o problema. É claro que uma radiografia periapical vai avaliar o grau de comprometimento da dentina e a proximidade com a polpa. Se chegou num grau de proximidade tão grande que você nem dá mais para fazer a proteção pulpar, aí você vai ter que fazer a endo. Não por questão da reabsorção, mas porque, tecnicamente, você não vai conseguir restaurar sem lesar a polpa. Mas é esse o tratamento e o prognóstico é ótimo. Legal. Tá? E lembrar que numa criança a dentina é bem pouco espessa, então ela pode estar bem próxima mesmo. Se estiver muito próximo, aí é melhor você ver se não é o caso de fazer a endo para que às vezes você faz na tentativa de preservar, mas está tão próximo que é claro que vai afetar a polpa e depois vai dar problema. Então é melhor você fazer o tratamento odôntico, mas não por causa da reabsorção, mas sim por causa da proximidade e da impossibilidade de tratar. Certo. O tempo passou voando, nem vi passar. Verdade. Né? Bom, mas tem mais perguntas aí, não tem não? Eu vou olhar. Parece que tinha uma que mandaram
algumas pessoas fizeram nos comentários. Eu não, algumas eu esqueci, gente. Eu tentei guardar, mas é que a gente vai participando aqui, por isso que eu peço para mandar no balãozinho, que daí eu não perco. Tem mais uma aqui no balãozinho, da Milene. Estou com dificuldade para diagnosticar fratura radicular em dente central traumatizado atrás de raio-x digital. Peço topografia? Demorou. Pede. Usando uma linguagem mais... A tomografia... Usando uma linguagem mais jovem, demorou. Mas, na verdade, é o Demorou. seguinte. É que, normalmente, uma radiografia periapical, bem feitinha, ela é maravilhosa. Ela revela coisas que, às vezes, nem a tomo revela. Entendeu? Mas, em caso de fratura, não tem jeito. Se você tem uma dúvida, é a tomografia que vai resolver, né? Ou que vai diminuir ao máximo essa sua dúvida. Então, a tomografia, ela é uma ferramenta que todos vocês devem usar rotineiramente, como a periapical. Né? Então, assim, é uma coisa de rotina, entendeu? Então, assim, claro que eu não tenho clínica de documentação, então eu posso falar isso com tranquilidade, embora eu seja radiologista também, né? Mas eu não tenho uma clínica que eu posso... Alguém pode falar, está falando isso porque ele quer atender mais paciente, né? Ganhar mais dinheiro. Não é isso, não. É porque é científico mesmo. A tomografia ela é maravilhosa. Todos nós devemos ter familiaridade com ela. E se não tem, gente, fale com a pessoa da sua clínica de documentação e faça uma demonstração assim, de 1 hora, 2 horas, tranquilamente. Dê esse direito a você. Não fica se martirizando por isso? Não, vai lá, resolve, acabou. Sim. Professor, o Dário mandou assim, ó, o professor está bastante jovem, fez harmonização orofacial? Olha, se eu sentisse a necessidade de fazer, eu faria sem nenhum problema, ok? Mas eu não fiz, não. Né? Eu agradeço ao elogio indireto. Dário Miranda, né? acho que ele quis te provocar, professor. Não, eu acho que ele quis falar que ele que me ama e me acha bonito, então mas ele não tem coragem, então ele fica fazendo essas indiretas assim. É normal. Professor, a última pergunta, então, de hoje. O Fernando está perguntando qual o tempo de acompanhamento de um dente com tratamento endodôntico e reabsorção externa? Externa? Então, veja só. Isso, externa. Se a reabsorção for de natureza ortodôntica ou de trauma oclusal, não precisa fazer tratamento endodôntico, ok? É só tirar a calça, né? Ou o trauma oclusal ou a força ortodôntica. No caso das lesões periapicais crônicas, que tem muita reabsorção e o endodontista tem que interferir, e é difícil porque as reabsorções deixam o ápice tudo irregular, né? Então, a taxa de sucesso sobe um pouquinho, mas nem tanto, porque fica em torno de 10% a 15%, né? Então, assim, o ideal é de 6 meses a 1 ano, né? Com essas imagens muito bem feitas na periapical, você consegue perceber que a lesão está reduzindo, né? Agora, para fechar mesmo, falar, olha, reduziu o máximo, está regular, aí é ideal que no final você liberte o paciente com uma tomografia. Okay? Professor, só um comentário, que nem o colega fez o comentário agora que você está jovem, né? Tem que responder que é a pesquisa que rejuvenesce, né? Porque não te deixa dinossauro. Assim eu vou começar a me achar. Professor, nosso tempo acabou, mas é uma pena. Eu já disse, mas a gente sempre aprende coisas novas, né? Então, agora eu já fiquei, só nesse papo, eu já fiquei mais curiosa ainda de ler mais artigos, ainda mais sobre decoronação, né? Que é uma coisa que a gente não vê tanto. No livro, na revista Dental Press, nas 3 revistas que nós temos, frequentemente trabalhos lá, se você entrar no Dental Go, né, você lá tem trabalho assim, o que é decoronação, para que serve, como que inventou, como se faz, tem tudo lá certinho, entendeu? Eu acredito que uma pessoa clínica, né, com o mínimo de experiência, lendo os trabalhos,
vai fazer com tranquilidade. Se for possível fazer com um profissional, colega que já fez uma vez, tudo bem, mas mesmo se você não achar esse colega, não é nada difícil, é uma coisa muito, muito simples de ser feita. Desde que você tenha um fundamento biológico, e nós oferecemos esse fundamento biológico lá no artigo, né? E depois qualquer coisa, escreva, entra no Instagram, entra no WhatsApp, né? Vai estar sempre à disposição. Ou e na Dental Go tem todos os artigos de absorção que você quiser. Ou no livro de absorção, que não fico muito batendo em cima do livro, porque não tem livro para vender. Né? Então, às vezes, você postou o livro, mas não tem para vender. Então, eu falo um pouco do livro exatamente por causa disso. Tá? A gente quer te agradecer demais a sua disponibilidade em aceitar o convite de estar aqui com a gente essa noite, viu? Muito obrigada de coração. Que bom. A gente se inspira muito também, viu? Muito obrigada. Estou à disposição. Se vocês quiserem fazer uma outra de outro assunto, a gente está à disposição. Tá bom? Combinadíssimo. Muito obrigada pela presença, professor. Eu gostaria de agradecer todo mundo que assistiu também, que mandou pergunta, que participou. Tenho certeza que todo mundo amou. Né? E com a sua permissão, professora, a gente deixa a live gravada no YouTube também, no canal da OCA. Então segue a gente, fiquem atentos, que assim que sair lá no YouTube a gente posta, eu e a Paula a gente sempre coloca o link. E a gente faz live a cada 15 dias, né, Paula? Então quem tiver interesse de acompanhar mais assuntos, é só seguir a gente. Eu agradeço gente, logo a gente tá aqui de novo. Eu agradeço pelo carinho, pela atenção, e a todos aqueles que assistiram, agradeço o prestígio de ter tamanha bondade assim, né, de dedicar uma parte do seu tempo para me ouvir. Muito obrigado, tá? Muito obrigada, professor. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.